Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Projeto Sem Anistia. Esse é o projeto principal aqui do canal, é o projeto mais importante da nossa história em 11 anos. E o nosso objetivo com esse projeto ele é bem claro. Primeiro, nós queremos oferecer uma fonte de pesquisa para pessoas que queiram fazer documentários, que queiram fazer, por exemplo, artigos, uma fonte de pesquisa direta para que as pessoas possam entender quem foram aqueles que foram os principais responsáveis pelo ato golpista do 8 de janeiro, que são os condenados. O nosso objetivo é trazer um site, nós vamos montar um site e nesse site vai ter lá o nome dos condenados e a ficha completa, com os processos, com tudo aquilo que nós estamos levantando em cima de cada um desses perfis. Nós também teremos esse vídeo como parte do levantamento que nós estamos fazendo nesse site. Esse vídeo ele traz muito daquilo que está sendo desenvolvido na internet por conta das informações, nos veículos de comunicação e tudo mais, né, especialmente nos jornais, e também traz um trecho do próprio depoimento da defesa, né, que eles tiveram, e existe um objetivo para a gente apresentar todo esse material. O primeiro objetivo é para que a gente possa sensibilizar a sociedade, para que as pessoas entendam que a gravidade daquilo que foi feito no 8 de janeiro, ela é gigantesca. As pessoas já estão esquecendo do que aconteceu e tendem a falar, tudo bem, foi só um monte de maluco quebrando coisas. E não foi isso. A verdade é que nós tivemos a iminência de quase termos um golpe de Estado no país. E isso é muito grave, porque não é apenas uma questão de rompimento da nossa democracia conquistada a duras penas. É também a possibilidade de nós termos a perseguição de muitas pessoas que estão no campo progressista e que poderiam ser mortas, presas e muita coisa poderia acontecer, como a gente já viu acontecer na maldita, nojenta e asquerosa ditadura militar que nós tivemos aqui no Brasil. Então é importante a gente colocar esse primeiro ponto. O segundo ponto é trazer para as pessoas, especialmente para aqueles que são familiares, para aqueles que estão vendo de fora a situação, os verdadeiros responsáveis de tudo isso. E eu resumo numa frase simples: se não houvesse Bolsonaro e bolsonarismo, essas pessoas não estariam presas. Ponto final. Não estariam. O que levou essas pessoas à prisão foram as ações de influências da extrema-direita, muitos deles hoje com cargo eletivo, são deputados, muita gente hoje que ganha fortunas nas redes sociais. Então, essa foi a ação deles, direta, e a ação do próprio Bolsonaro e do núcleo duro do bolsonarismo. Então é importante que a gente compreenda isso. Aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo de radicalização, muitas vezes, elas podem não entender muito bem ou não aceitar, ou mesmo não querer dar o braço a torcer que elas cometeram um erro. E podem estar completamente radicalizadas a ponto de não perceber o que de fato está acontecendo. Mas todas aquelas pessoas têm familiares, têm amigos, têm pessoas próximas, e essas pessoas, ao ver o seu pai, a sua mãe, enfim, ao ver um parente, um amigo próximo preso, essas pessoas vão poder refletir, porque elas podem acompanhar o processo, a maioria acompanhar o processo de radicalização daquelas pessoas. Então é muito importante que a gente faça também um alerta para aquelas pessoas que são vítimas indiretas. Nós temos os presos. Eu não acredito que os presos sejam vítimas. Eles são bandidos e precisam ser tratados dessa forma. Eles estiveram lá quebrando os prédios, eles estiveram enaltecendo a ditadura militar, pedindo um golpe de Estado. São golpistas. Mas os familiares muitas vezes não têm um envolvimento direto. Alguns até têm, mas é importante que a gente tenha um processo de conscientização. Esse é o projeto, essa é a ideia, bem resumida. Nós já fizemos um vídeo, esse aqui é o segundo, e a gente vai seguir aqui trazendo para você vídeos a respeito desse projeto. Nosso personagem de hoje, ele fez parte do primeiro julgamento de 2024 sobre o 8 de janeiro. O Moraes ele vota para condenar mais 12 réus e um desses réus, está aqui o nome dele é
Leonardo Silva Alves Grangeiro foi condenado a 14 anos. Na verdade, não foi 14 anos, né? Aqui o Supremo, ele coloca essa informação aqui, né? Fala sobre defesas e tudo mais. E o Leonardo, ele tá aqui na lista com 13 anos e 6 meses. Esse é o Leonardo. Aqui nós temos algumas informações que contém no relatório da prisão, né? O senhor ministro Alexandre de Moraes, trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, imputando o investigado Leonardo Silva Alves Grangeiro. Aqui nós temos a denúncia integralmente recebida em face de Leonardo Silva Grangeiro. Então nós temos associação criminosa armada, abolição violenta do Estado, nós temos golpe de Estado, né? Dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União. E aí nós temos aqui também os artigos do Código Penal, todos os detalhes. E também aqui, mais abaixo, nós temos a fala daqueles que encontraram lá dentro, né, do local o Leonardo. Ele foi conhecido, tem vários aqui, os policiais militares explicando o que aconteceu, como foram as ações, né? O que de fato foi feito naquele dia do 8 de janeiro para conter os ataques. E esse sujeito, depois você vai ter acesso aqui ao relatório completo, caso você tenha interesse, esse sujeito foi conhecido como o Homem da Rampa. E aqui eu estou trazendo para você um site da extrema-direita com uma reportagem da Cristina Graemel, que é uma extremista de direita, e a gente vai colocar os dois lados aqui para você, como se faz no jornalismo, né? Mas já deixando bem claro que isso daqui é uma opinião completamente enviesada, tá? É uma opinião favorável e de extrema-direita. E ela fez uma entrevista com a advogada Morgana Klein, né? Kellen, uma coisa assim, né? Me perdoe, eu não sei pronunciar aqui. Kellen, né? A advogada dele e de outros, né? Ela defende vários presos, como ela diz, presos políticos, né? Do 8 de janeiro. Estamos falando de um site de extrema direita. E aí o que acontece? A declaração dela, ele subiu a rampa do Congresso por orientação de policiais para que se abrigasse das bombas que eram jogadas de helicóptero. Na verdade, nós temos as imagens, né? Eu não posso colocar as imagens aqui, mas elas vão ser arroladas, vão ficar no site. As imagens mostram que ele foi ao encontro dos policiais, justamente para tentar colocar ali uma forma de recusa. Ele fez exatamente o contrário da orientação, né? Os policiais pedindo para que eles saíssem de cima da rampa, ele sentou na rampa, ficou sentado na rampa. E aí, ainda aqui, né, na declaração, no meio da subida, ajoelhou-se para rezar ao ver policiais atirando contra ele, atingido, não conseguiu se levantar, foi algemado e preso. Quer dizer, atirando com balas de borracha, vamos deixar bem claro, tá? E o que aconteceu? Na verdade, ele subiu a rampa e quando ele deveria descer a rampa, né? Ele estava indo para cima do prédio, onde a polícia estava tirando as pessoas lá de cima. Então é importante você entender isso, mas aqui é o que diz, né, o Homem da Rampa. Depois nós tivemos uma situação específica com relação a ele, que é o fato dele fugir da justiça. Então, na reportagem aqui do Congresso em Foco, um dos réus condenados no Supremo Tribunal Federal pelos ataques às sedes dos três poderes, né, o empresário Leonardo Grangeiro, natural de Brasília, fugiu da condenação, se encontra foragido da justiça desde a última terça-feira. Grangeiro estava sentenciado a 13 anos e 6 meses de prisão, respondia em regime domiciliar até o trânsito em julgado de seu processo. Ele foi preso durante a operação de desocupação do Palácio do Planalto após a onda de ataques e a defesa afirma que ele estava de passagem no local e que não participou das invasões. Na verdade, ele estava em cima da rampa, então, obviamente, a rampa não é o local para ninguém estar, ele só por estar lá ele já participou das invasões, né? É óbvio, ele estava lá no dia e na hora. A perícia realizada em seu aparelho identificou fotos
e vídeos produzidos por ele e enviados a um grupo de WhatsApp, revelando não apenas a sua participação no ato, como também no confronto com os policiais. As imagens coincidiram com os dados de geolocalização. Então, ele mesmo produziu provas contra ele mesmo, né? E ele faz parte daquelas pessoas que quebraram a tornozeleira, né? Sua tornozeleira eletrônica consta como rompida e tanto ele quanto seu veículo não foram mais encontrados no condomínio em Taquaritinga. Então é um fugitivo da polícia, né? A advogada, ela não informou, diz que ele não informou o escritório sobre a fuga, mas entrou em contato com familiares sem informar seu paradeiro. A informação que eu tive é que meu cliente estava com um forte quadro de depressão, dormindo à base de medicamento e que dizia que preferia morrer ao voltar a ser preso. E aqui nós temos uma situação, né? Essa não foi a primeira vez que ele descumpriu os termos da prisão domiciliar. Em dezembro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória, exigindo também o uso de tornozeleira eletrônica. Em fevereiro do ano seguinte, ele retornou à prisão por violação dos termos da medida. Então, é importante a gente colocar uma situação aqui que eu considero fundamental nessa história. Todas as chances para essas pessoas foram dadas. Eles tiveram a oportunidade de usar a tornozeleira eletrônica, eles tiveram todas as defesas, eles tiveram todo o acompanhamento, mas eles não souberam aproveitar isso. Muito pelo contrário, eles aproveitaram dessa situação para fugir da justiça e para descumprir as prisões. Então, é uma situação que a gente está trazendo aqui para você em detalhes. Nós vamos acompanhar agora o trecho do depoimento dele, né? Para você entender um pouco mais. Senhor Leonardo, o senhor me escuta? Sim, senhora. Boa tarde. Eu verifico aqui que a defesa ela não arrolou testemunhas, é isso, doutor Marco Antônio? Perfeito, excelência. Eu vou... Então já passaremos ao interrogatório do denunciado, ok? Eu queria só confirmar se houve aqui a oportunidade de conversa entre vocês, acredito que sim, né? Sim, excelência. Só explicar para você uma questão importante. Eles não colocaram testemunha, porque a testemunha seria para que, de alguma forma, mostrasse que ele não fez parte, que ele não estava lá e que ele não cometeu nenhum crime. Na verdade, ele estava lá, ele foi preso em flagrante e, normalmente, a gente já viu aqui outros depoimentos em que os réus, eles colocam testemunhas, outros réus, e aí não tem como, né? Porque, na verdade, a ação foi em grupo. Então todos são bandidos, então você não pode arrolar uma testemunha, um outro réu, para te defender, né? Sendo que ele também está como culpado nessa história, né? Como réu. Então eles não têm como trazer testemunhas em função disso. Na verdade, o que ele faz é assumir que ele cometeu o crime. Perfeitamente. Leonardo, eu vou explicar para o senhor como é que funciona o interrogatório e se o senhor tiver qualquer dúvida, o senhor fala, tá bom? O interrogatório é dividido em duas partes. No primeiro momento, eu vou lhe perguntar sobre o senhor, sobre a sua vida, seu trabalho, sua família. E nesse primeiro momento, o senhor é obrigado a responder tudo que eu lhe perguntar. Já no segundo momento, eu vou perguntar ao senhor sobre essas acusações que existem aqui nesse processo. Hoje estamos aqui porque existe uma ação penal tramitando contra o senhor, proposta contra o senhor. Nessa ação penal, é dito que o senhor teria praticado os crimes previstos no artigo 288, parágrafo 1 do Código Penal, 359-L e 359-M do Código Penal, crime do artigo 163, parágrafo 1, inciso 1, 2, 3 e 4, também do Código Penal, e ainda o crime do artigo 62, inciso 1, da Lei 9605 de 1998. E aí, quando chegarmos nessa segunda etapa, em que eu vou perguntar sobre essas acusações, o senhor não é obrigado a responder nada do que eu vou lhe perguntar, o senhor tem direito de ficar em silêncio, o senhor pode... Leonardo Silva Alves Grangeiro, 24/6/1981. Perfeito. E o senhor mora onde? Taguatinga Norte, DF. Perfeito. Perfeito. Sempre morou lá? Nasceu aqui no DF? Ou se Nasceu mudou no para cá? DF. Sim, senhora. Sempre morou aqui? Não, DF. Certo. Trabalha? Trabalho, sim, senhora. Com o quê? Como iniciante, eu tenho um lava-jato há 18 anos. Ok. O senhor estudou, estuda? Estudei. Superior incompleto. Ok. O senhor é casado, solteiro, convive com alguém? Atualmente, união estável. Certo. E o senhor tem filhos? Tenho 3 filhas. Qual a idade delas? Uma de 20, uma de 16 e uma de 13. Certo. Alguma delas mora com o senhor? Não, nenhuma delas. Nenhuma delas. Alguma delas tem alguma necessidade especial, alguma deficiência? Não, nenhuma. Nenhuma delas, né? O senhor já foi preso ou processado criminalmente alguma vez? Não, nunca, senhora. Perfeito. A partir de agora eu vou começar a fazer perguntas sobre essas acusações.
A partir de agora, o senhor não é obrigado a responder nada do que eu vou lhe perguntar. Eu só peço que, se o senhor for ficar em silêncio, o que é direito seu, só que o senhor diga, vou ficar em silêncio, porque eu preciso seguir aqui, tem uma sequência de perguntas que eu preciso fazer, e aí, se o senhor não responder, só para a gente agilizar aqui e organizar melhor, eu peço que o senhor diga, vou ficar em silêncio, tá bom? Só colocando uma questão aqui, a orientação da maioria dos advogados, de quase todos os advogados dos golpistas do 8 de janeiro, é não responder a pergunta de ninguém que não seja deles mesmos, né, dos próprios advogados. Então, os advogados, eles fazem ali uma combinação para que eles possam responder especificamente aquilo que eles combinaram. Então, eles combinam a pergunta e combinam a resposta. A questão é que muitas vezes as próprias respostas e as perguntas, elas coincidem. Então aqui a gente vai ver um comportamento um pouco diferente do que a gente viu no último depoimento, no vídeo anterior. E aqui ele responde algumas perguntas. Bom, eu começo perguntando se essa acusação que existe aqui nesse processo, se essa acusação é verdadeira. Então, senhora. O senhor mora aqui no DF, não é isso? E aí, onde é que o senhor estava antes de vir aqui para a Praça dos Três Poderes? Excelência, eu estava em casa, eu com minha atual companheira e um amigo, decidimos ir prestigiar a manifestação, né? E tem uma coisa aqui, a esposa dele foi quem filmou ele na rampa. Então a esposa dele também está arrolada no processo, a gente não conseguiu ainda trazer aqui o nome da esposa, nós estamos fazendo essa pesquisa, é um processo, mas a esposa dele também filmou, estava presente, e esse amigo, ele não fala quem é o amigo, né? Ele não cita o nome do amigo. Então, ele foi junto com mais duas pessoas que também foram arroladas como réus nesse processo todo. E logo saí de casa por volta de 17h40 da tarde, e o percurso da minha casa até nos Três Poderes ali, sem trânsito no domingo, é uma média de 30, 35 minutos, né? Então, eu suponho que eu devo ter chegado lá por volta de 6h10. Aí estacionei o carro, por trás ali na L2, atrás do último ministério, né? Lá em cima, no caso. E estávamos descendo a pé. Quando nós chegamos ali próximo como se diz, a rampa do Congresso, a polícia estava como se estivesse evacuando as pessoas, né? E aquela confusão, bomba, fumaça, o helicóptero jogando bomba, e a polícia atirando, e foi nesse momento que eu fui detido, né? Fui detido, e botaram aquele tie-up, né? Aquela fita no braço, dois policiais, e me levaram para frente do Planalto. Aí, quando eu cheguei em frente ao Planalto, eu fui... Tinha uma fila, assim, de umas 5 pessoas entrando no ônibus. Eu cheguei, entrei no ônibus, praticamente entrou mais umas 2 pessoas, e nós saímos e fomos direto para a Polícia Civil. Assim, não gastei 2 minutos, 3 minutos para ser preso. Aqui obviamente é uma mentira, né? O vídeo em que ele é filmado na rampa, por exemplo, já tem mais do que esse tempo, né? O deslocamento dele, como ele fala, do carro até a rampa, ele no mínimo 10 minutos no meio daquele caos. Então aqui já deixa claro que ele está mentindo. 2 minutos é obviamente uma mentira que é facilmente constatável até pelas provas que ele mesmo produziu contra ele mesmo. Eu cheguei e fui... E o senhor estava com a sua esposa e um amigo, é isso? Isso, sim, senhora. Certo. E eles? Aquela fumaceira, aquela coisa, como eu deixei eles para trás ali em certo momento, eu me perdi deles, e foi o momento que a polícia me pegou. Muita fumaça, né? Os olhos, aquela loucura toda que estava ali que a gente não esperava. E fui preso. Então, o senhor ficou sabendo como dessa manifestação? O senhor disse que soube no próprio domingo e que aí, no momento em que soube lá, resolveu ir prestigiar, né? O senhor ficou sabendo como? Foi através de redes sociais, né? Os amigos comentaram. Certo. E o carro em que o senhor chegou lá era o carro do senhor mesmo, o senhor foi dirigindo? Isso, o veículo mesmo, é isso. Certo. O senhor passou por alguma espécie de revista policial? Não, senhora, porque quando eu cheguei, como já era final do dia, não tinha mais a revista, né? Eu fiquei sabendo dessa revista depois que eu estava preso, através de outras pessoas que comentaram.
Só colocar uma questão também aqui. Era possível e viável que houvesse uma pergunta agora para ele, quem era a esposa, quem era o amigo, né? Porque ele mesmo está fazendo uma declaração que ele mesmo está entregando, né, às pessoas. Não foi feita a pergunta, mas se fosse eu faria a pergunta. Eu falei que eu não vi, né, a revista. Certo. E o senhor levava com o senhor alguma arma branca, instrumento perfuro-cortante ou substância inflamável? Não, senhora. Não levava, né? Uhum. Nesse trajeto aí que o senhor fez, até chegar à praça, até chegar lá ao palácio, o senhor, não estou falando de revista, vou falar de bloqueio. O senhor viu algum bloqueio policial? Não tinha nenhum não, senhor. Não viu. Não. Bom, aqui ele mesmo, ele está dizendo que não viu nenhum bloqueio, ele mesmo foi preso na rampa dentro de um bloqueio, né? Houve um bloqueio dos policiais na rampa para que não permitissem que as pessoas que estavam sendo evacuadas de lá voltassem. Então ele foi preso no contexto de um bloqueio. E ele está dizendo que não viu o bloqueio. O senhor falou aí que o senhor já chegou lá mais tarde, mas na hora que o senhor chegou lá, o senhor ainda via pessoas entrando nos prédios? Chegou a ver alguma coisa disso? Excelência, eu não vi, porque como eu fui pego de frente com o Congresso Nacional, né? Então eu não vi ninguém entrando nos prédios até devido ao horário. Eu fiquei sabendo que as pessoas tinham entrado nos prédios, fui preso no domingo, a partir de segunda-feira, segunda e terça-feira. Eu fiquei sabendo que teve pessoas que entraram no Planalto, eu descobri isso na terça-feira, que eu não cheguei a acessar nenhuma área interna, né? Só que na área externa. Certo. E o senhor chegou a ver se havia depredação, vidros quebrados, portas quebradas? Você chegou a ver alguma coisa disso? Não, nada. Lembrando que ele falou que estava lá às 18 horas, às 6 horas da tarde. E é óbvio, não tem como você não ver o que aconteceu, porque estava na frente dele, né? Tava tudo destruído, tudo quebrado. Então, ele pode até não ter visto, mas é muito difícil que ele não tenha visto, porque ele estava lá. O senhor praticou algum ato de violência contra policiais ou contra membros de força de segurança? Forma alguma. Nada, né? Não. O senhor disse que o senhor não chegou nem sequer a entrar no prédio, é isso? Não, nenhum. Assim, acho que me colocaram como se eu tivesse sido pego no Planalto, porque eu fui levado por 2 policiais, né? Eles já subiram ali comigo pela rampa, eu fui por cima do Congresso e tinha um ônibus, acho, onde o ônibus estava levando, eu suponho, pelo pessoal que o pessoal comentou aqui depois, né? Que era o pessoal que estava no Planalto. Aí eu entrei no ônibus do Planalto. Eu fui para a delegacia com o pessoal que tinha sido pego no Planalto. Foi isso que aconteceu. Entendi. E nesse momento em que houve essa abordagem, o senhor disse que acabou gerando a sua prisão, né? Culminando na sua prisão. Sim. Só o senhor foi preso? Havia um grupo? Havia mais gente ao seu redor? Como é que foi isso? Nesse momento só fui eu, senhor. Eu fui preso, eu estava de joelho no chão, né? Quando eu fui preso. Muita fumaça, eu não vi. Certo. E aí o senhor foi preso no meio da praça? Eu queria só entender mais ou menos a localização, se o senhor se lembrar, né? Próxima rampa. Próxima rampa do Palácio do Planalto. Não. Na verdade, ele não estava próximo à rampa, ele estava em cima da rampa, no meio da rampa. Não, Congresso Nacional. A próxima rampa do Congresso. Não cheguei nem a ver o Planalto. Ele estava em cima da rampa, não estava próximo, não. Então, o senhor não chegou a entrar em nenhum prédio, né, pelo que o senhor está falando, e o senhor também afirmou que tudo isso ocorreu numa questão de minutos. Foi muito rápido. Cheguei e fui preso. Certo. Ao participar de toda esses atos, enfim, dessa manifestação, né, desses atos, enfim, que culminaram em tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Não, senhora. O senhor pretendia, participando de tudo isso, auxiliar a depor o governo? Não, de forma alguma, senhor. O senhor pretendia auxiliar na implantação de um novo regime ao governo? Não. O senhor, em algum momento, recebeu algum auxílio para participar de tudo isso? Nunca, senhor. Nunca. Quem o senhor apoiava ao participar desses atos, dessa manifestação, dessa marcha, enfim, desse movimento aí todo? Senhora, ninguém, porque, assim, fui por mim mesmo, né? Nesse momento, eu fui por mim mesmo. Quer dizer, você entende como que é difícil?
Ele está dizendo que apoiava ele mesmo. Ele está dizendo que ele foi para lá sem nenhum motivo. Ele foi participar da manifestação golpista sem nenhum motivo. Né? Ele estava lá, não se sabe por quê. E essa era uma pergunta. Por que o senhor estava lá? Qual foi o motivo que fez o senhor ir até lá? Essa era uma pergunta que deveria ser feita. Então, se você não estava apoiando ninguém, se você não era contra nada, por que você estava na rampa do Congresso? Assim, fui mais para prestigiar a manifestação. Não havia nenhuma causa, nenhum motivo especial. O senhor estava em casa e resolveu ir só por querer participar, sem maiores detalhamentos, assim, sem maiores... o senhor sabe dizer qual foi o motivo de ter havido depredação das edificações, lá das instalações? Excelência, pelo que eu fiquei sabendo, assim, muita coisa igual eu expliquei para a senhora, eu fiquei sabendo depois que eu estava preso, foi o que todo mundo falou. Como eu disse, senhora, eu não vi nada. Eu não vi nada. Quando eu cheguei aqui, o pessoal comentou que tinha pessoas de preto, mascaradas, com aquelas máscaras de gás, né? Que dizem, mas eu não vi ninguém. Ou seja, a velha questão de que haviam infiltrados, de que haviam outras pessoas, né? Aquela conversa fiada de sempre. Quando eu me encontrei ali com as pessoas que estavam ali, estava todo mundo de verde e amarelo. No momento da minha prisão não tinha nada diferente. Certo. O senhor, em algum momento, ficou com o seu rosto encoberto ou fez uso de máscara? Não, hora alguma. Só que ele usou Ele usou ali o que foi uma maquiagem, né? Que é uma forma de você usar uma camuflagem. Essa foto é a foto dele com essa camuflagem. Ele ficou, de alguma forma, se escondendo ali e naquela história, né? Ele se preparou antes disso. Naquela questão de falar assim, estou em uma guerra, vamos para a guerra, porque eles colocaram lá o evento Selma, né? Mas na verdade Selma era uma forma indireta de dizer selva, que é um bordão usado pelo exército, e eles foram para lá com esse espírito. Esse sujeito foi para lá com esse espírito de guerra. Eu queria só voltar um pouquinho para entender uma coisa. Quando o senhor chegou até a praça e o senhor disse que já chegou, acho que mais lá na frente, né? Isso, o senhor estacionou o carro mais lá na frente, isso, né? Isso, quando o senhor chegou ali nos arredores, o senhor já viu algum tipo de embate, algum tipo de confusão? Próximo. Quando eu estava próximo, assim, fiquei meio desnorteado para os helicópteros, né? Era muito barulho de bomba. E quando eu me deparei, a polícia com escudos, né? Aquela barreira de escudos preta, e a polícia atirando na manifestação e jogando. E muita bomba, né? Muita fumaça. Estava assim, aquela nuvem de fumaça, né, branca. Aí você observa, ele coloca uma série de questões que estavam acontecendo. Ele poderia tranquilamente voltar, porque se ele tá vendo que tem helicóptero, que tem bomba, que tem um monte de coisa acontecendo, ele não vai ir ao encontro, ele não vai se aproximar ainda mais de um local onde está todo mundo saindo. Ele fez exatamente o contrário. Ele mesmo assume que estava tudo isso acontecendo e ele vai ao encontro. Então, o senhor chegou na praça, o senhor se deparou com um cenário já assim, de embate, um cenário complicado, e mesmo assim o senhor seguiu? Então, onde eu cheguei é onde já estava, né? Assim, quando o gramado começa a baixar, foi na hora que a gente veio chegando, o gramado abaixou, ali próximo ao espelho d'água. Aí o pessoal estava reunido, a gente ficou por ali, e quando viu aquela fumaceira, cobriu todo mundo. Agora, repito, ele falou que isso aconteceu com 2 minutos. Chega, tava todo mundo ali e tudo mais. Você acha mesmo que ele tá falando a verdade? O senhor acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas eletrônicas e nas eleições? Não acredito não, senhora, porque se fosse assim as alegações, ele não teria ganho a última eleição. O senhor, participando de tudo isso, o senhor queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? De forma alguma. Não tinha como, ele já tinha perdido, né?
se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a vitória do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições, o senhor teria ido até a Praça dos Três Poderes? Para mim seria indiferente, senhor. Diferente. Perfeito. Eu vou passar a palavra à PGR com o doutor Bruno. Ou seja, se o Lula tivesse sido reconhecido pelo Bolsonaro, dane-se, ele iria de qualquer jeito, né? Excelente. Senhora, você disse que foi preso ali próximo à rampa do Congresso Nacional, né? Isso, que eu acho que de frente à rampa praticamente, senhor Bruno. E o senhor falou que o senhor veio caminhando a pé de onde até ser preso ali? Eu não sei se é o último, assim, de frente à rampa para minhas costas, o último, como se diz, o último ministério, né? Atrás ali, os últimos ministérios. O senhor estacionou um carro, um veículo atrás dos ministérios? Isso, ali por trás dos últimos ministérios, isso. Quando o senhor chegou até a rampa, o senhor já não havia nenhuma barreira para chegar, porque havia a restrição da Praça das Bandeiras para trás. A minha pergunta como é que o senhor avançou sobre a área restrita e conseguiu chegar tão próximo ao Congresso? Seu Bruno, quando eu cheguei, não sei se onde eu estacionei, eu vi, igual eu expliquei, eu vi comentários das pessoas que tinham uma barreira, certo horário. No horário que eu passei, não tinha. Isso não é verdade, né? Eu até peço desculpas porque o áudio original não está com uma qualidade muito boa, mas a pergunta é pertinente. Às 18 horas, quando ele está dizendo que chegou, nós temos as imagens por todos os veículos de comunicação, as próprias imagens de segurança, todos os jornais, e a gente mostra que havia já a tentativa de contenção, pelo menos em 3 locais específicos, além, obviamente, da polícia em cima do local onde ele quis invadir, que ele quis entrar pela rampa. Então, ele obviamente está mentindo. Como eu cheguei tarde, né? Eu chego ali por volta de 18h10, pelo horário que eu saí de casa, da minha casa era meia hora, por aí, 18h10, por aí. Não tinha barreira. Efetivamente, pelo que o senhor está me falando, se não havia barreiras, é porque elas já haviam sido depostas e já havia ocorrido toda a depredação e etc. Só que o senhor acabou sendo preso ali, naquele contexto ali que a turba estava sendo afastada ali pelas forças de segurança. Sim, O senhor. senhor chegou a ver esse confronto entre as pessoas e os policiais, porque essa parte de bombas, etc., foi uma reação das polícias contra os manifestantes. Sim. Né? O senhor chegou a ver esse confronto entre os manifestantes e a polícia? Então, Bruno, como eu falei assim, foi uma coisa tão rápido, eu não vi. A única coisa que eu vi, assim, foi que a polícia tirava a bomba de fumaça, né? Os helicópteros, aquelas de, acho que se diz efeito moral, né? Aquela que faz o barulho. A polícia só jogava aquela de fumaça e tiro de borracha. E aquela nuvem branca. Mas eu não vi, assim, ninguém batendo de frente com a polícia. Tava assim, só, como se diz, um de frente pro outro e a polícia tava, tipo, tocando, né? Empurrando. De certa forma, fazendo eles recuarem. Vou trazer aqui para você imagens que mostram que na frente dele e atrás dele havia uma série de pessoas agredindo, tentando agredir os policiais, e ele foi uma das pessoas que tentou, ele se ajoelha depois de um determinado momento, mas ele não sai do local onde ele estava, que era no meio da rampa, ele não sai dali exatamente descumprindo aquilo que era um pedido, né, uma ordem dos policiais para evacuar. Ele não evacuou. E apesar disso, o senhor continuou seguindo nessa direção desse confronto? Fiquei de frente, igual as pessoas estavam, a gente estava assim, mais como espectador, né, assistindo. Okay. O senhor comentou durante o seu primeiro interrogatório perante a autoridade judicial que tinha conversado com colegas que estavam acampados no QG e etc., a respeito dessa mobilização do dia 8. O senhor foi a manifestação com manifestantes que estavam antes lá no QG? Não, como eu moro aqui, eu não fiquei nenhum dia acampado no QG, né, senhor Bruno? Então... Mas o senhor frequentava lá? Fui 1 ou 2 vezes.
Tá certo. Leonardo, obrigado. Não tenho mais perguntas. Agradeço. Eu passo a palavra à defesa do denunciado com o doutor Marco Antônio. Você está com a palavra, defesa. Obrigado, Excelência. Tendo em vista a quantidade de perguntas, várias eram as que eu ia fazer, queria só que o Leonardo me explicasse se no período em que ele chegou, até o momento que ele foi preso, foi possível identificar algum líder que direcionavam as pessoas? Doutor Marcos? Não, estava uma confusão, né? Ali o pessoal estava mais, como eu disse, a fumaça, aqueles gases ali, o pessoal estava mais desesperado do que... Estava mais se protegendo do que... Não tinha como ter nada organizado, né? Tá. Eu queria entender também, na verdade, só para que fique bem claro, você foi preso na parte externa do Congresso, é isso? Na parte externa, isso. E o policial, foi policial? Quem foi que fez essa prisão? Foram dois policiais. Certo. E eles te encaminharam até um ônibus que estava no Palácio do Planalto. Isso. Em algum momento você ingressou no Palácio do Planalto? Não, de forma alguma. Como eu disse, eu descobri na terça-feira, fui preso no domingo, eu descobri na terça-feira que tinha sido, o pessoal tinha entrado no Planalto, né? Nem imaginar. Certo. Você viu alguém ingressando no Congresso? Não, não tinha nem como, tinha muitos policiais na hora que eu cheguei, né? Ali tinha policiais ali naquela parte de cima, tinha muito policial embaixo. Certo. Excelência, sem mais perguntas. Colocando um ponto importante aqui, tá? Ele disse que chegou lá às 18 horas e desde manhã, desde cedo, as imagens dessas manifestações golpistas já estavam sendo divulgadas pela televisão. Ele disse que acompanhou pelo WhatsApp, mas quando ele fala que não sabia sobre invasão, não sabia o que estava acontecendo, que não viu quebradeira e tudo mais, e ao mesmo tempo ele diz que estava vendo imagens pela internet, é muito difícil que ele não soubesse do que estava acontecendo lá. Se ele foi depois e ele tenta usar isso como uma forma de se defender, é pior, né? Porque ele viu, olha, eles estão invadindo, vou lá e vou apoiar a invasão, porque ele estava sabendo, e ele foi para lá para apoiar a invasão. E, ao mesmo tempo, quando ele fala que não viu, mas viu, ele está mentindo, porque às 18 horas, praticamente no final, né, ele tenta se livrar dessa situação, praticamente no final, às 18 horas isso já estava acontecendo. A verdade é que ele teve um interesse em apoiar a tentativa golpista e ele foi condenado por 13 anos, inclusive não pegou os 13 anos e 6 meses, não pegou os 17 anos daqueles que estavam presos em flagrante dentro dos prédios, mas obviamente ele foi para lá com uma intenção objetiva, ele queria dar apoio ao golpe de Estado e ele acreditou que isso poderia acontecer quando ele foi para lá. Teria sido um bom negócio para ele se ele ficasse em casa. Ele mesmo coloca que esteve presente no acampamento, né? Foi 2 ou 3 vezes no acampamento, então ele estava envolvido diretamente nesse processo golpista, que a gente sempre lembra, não iniciou no dia 8 de janeiro, foram meses desde do final das eleições, foram meses que se passaram ali, né, para que houvesse essa culminância no 8 de janeiro. Olha, o nosso projeto, ele não tem um patrocinador. Nós não temos um patrocinador no projeto. Eu nem coloco aqui as falas que a gente sempre coloca no final dos vídeos. A gente pede para que você, por favor, se você puder, para que você nos ajude a custear o site. Eu estou pegando aqui os currículos das pessoas que estão se propondo a criar esse site para a gente, né? Nós já temos lá o clayson.com.br e a gente vai melhorar aquele site e vamos colocar essas informações do projeto Sem Anistia lá. Então, se você puder nos ajudar, nós precisamos de uma doação de R$10. Na verdade, a gente precisa hoje, pelos orçamentos que a gente tem, de pelo menos 20 doações de R$10. Eu ainda não peguei o orçamento final. Então, se você conhece alguém que pode elaborar esse site, um site que precisa realmente ser bom
para que a pessoa possa ter acesso, clicando o nome, ou clicando a idade, ou clicando outros dados aleatórios para chegar até os presos. Então não é um site tão simples assim, ele tem um trabalho ali que precisa ser desenvolvido com pesquisa. Peça para que ele entre em contato pelo mesmo e-mail que é o e-mail do nosso Pix, tá? Que é o canalclayson@gmail.com. E se você puder nos ajudar, nós precisamos dessas doações para que a gente possa pagar esse site e para que a gente possa levar adiante esse projeto. É um projeto muito importante, o projeto mais importante aqui do canal. Nós vamos trazer para você centenas de vídeos dentro desse projeto. A gente está só começando, mas a gente pede para você nos ajudar. Então essa doação é uma doação de R$10. Amanhã nós temos um terceiro vídeo, né? Nesse final de semana é o segundo vídeo, em que nós vamos trazer um sujeito que teve material genético coletado lá dentro. E ele nega a resposta do material genético, que é uma coisa assim, e esse foi condenado a 17 anos. Nós vamos trazer esse vídeo amanhã aqui, e mais uma vez peço para você, ajude esse projeto. E você pode ajudar com essa doação de R$10 que a gente pede, e você também pode ajudar indicando alguém que vá mandar para a gente o currículo nesse e-mail, canalclayson@gmail.com, para que a gente possa então dar início à construção desse site. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.